Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 3. Nós vamos passar por alguns textos bíblicos nessa tarde, mas ao final eu quero expor um único texto com você. Mas a primeiro momento, a leitura inicial, eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 3 em diante. Se você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta durante todo o sermão, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Só até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da sua palavra, Senhor, e o Senhor sabe a realidade de cada um. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe as tentações, o Senhor sabe as dificuldades, Pai. Eu peço que o Senhor, por meio da sua palavra, que nunca falha, ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada, o Senhor traga respostas a cada um que nos ouve nessa tarde, Senhor. Que o nosso coração seja tomado pelo Espírito Santo, e que sejamos conduzidos mediante a tua palavra, Senhor, que é suficiente aquilo que Deus espera de nós nesse dia. É isso que oramos, é isso que recebemos, pela fé em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão nessa tarde é: os que têm fome e sede de justiça. Irmão, você já teve aquela fome, aquela larica, que você fica com tanta fome que você fala assim: olha, eu tô chato, eu tô irritadíssimo. Eu acho que provavelmente você passou isso na ceia de Natal, não é? A gente vai lá, faz a ceia de Natal, tá tudo certo, aí vai vir os familiares, irmão, eles atrasam, e aí a gente vai jantar não sei que horas, aí fica morrendo de fome. É algo assim, desesperador, quando você está morrendo de fome, morrendo de sede. Mas irmãos, eu estou aqui para falar com você sobre um tipo de fome que não é uma fome de comida, é algo pior. Não sei você, quando nós olhamos para esse mundo de hoje, sabe o que a gente vê? Um mundo de tanta injustiça que o sentimento que nós temos é: aonde que isso vai parar? Quem faz o que é certo é taxado como errado, e quem faz o que é errado é taxado de certo. Nós vemos pessoas que descaradamente mentem e nada acontece. Nós vemos o pobre sendo oprimido e sabe o que é criado no nosso coração? Eu não sei você, mas vez ou outra eu abro as redes sociais e aparece uma notícia de uma injustiça que eu fico revoltado. Eu não sei você, eu fico revoltado. Irmãos, isso é uma fome e uma sede de justiça que nós temos. Mas esse sentimento, e se na verdade a fome, a sede de justiça não for algo que tem que acontecer com o outro, se for algo que tem que acontecer comigo e com você? E se Deus, nesse sentimento que nós temos muitas vezes, de olha, isso não está certo, olha, isso está errado, talvez esse sentimento não seja Deus querendo comunicar algo comigo e com você primeiro, para que sejamos resposta nesse mundo. É sobre fome e sede de justiça que eu quero falar com você nessa tarde. Meus irmãos, as bem-aventuranças que nós acabamos de ler aqui, elas são 8 características dos discípulos de Jesus. E cada uma dessas características, elas pressupõem a característica anterior. E uma é o resultado da outra. Jesus começa dizendo sobre sermos pobres em espírito. O que ele está dizendo é sobre o entendimento de que somos miseráveis espiritualmente. Nós somos mendigos espirituais, ou seja, diante de Deus eu não tenho nada para oferecer. Eu sou carente da esmola da graça, eu sou pecador. Irmão, nós somos pecadores da pior raça. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos uma certeza, sabe o quê? Eu não mereço nada. Eu sou dependente espiritual da esmola da graça. Essa é uma pobreza em espírito, uma humildade em espírito. Isso nos leva
a segunda bem-aventurança, que é o choro. Esse choro é um choro de arrependimento pelos nossos pecados. Um pecador, quando ele entende que é pecador, e ele está na presença de um Deus santo, ele se lamenta, ele tem um choro da alma pelos pecados. Ele fala: como é que eu sou tão ruim assim? Como é que eu já prometi para Deus 53 vezes que eu não vou cair nesse pecado, e eu continuo caindo? Como que eu sou alguém que ofende tanto a face de Deus? Mas isso leva à terceira característica, que é a humildade. Que é uma humildade diante de Deus, aonde nós não ficamos mais zombando com as coisas de Deus, não ficamos mais fazendo chacota de Deus e da sua palavra. Não, nós mansamente nos colocamos diante de Deus e falamos: ok, Deus, eu entendo o meu lugar, eu entendo que eu sou um pecador aos pés da cruz. E isso também nos leva a uma mansidão com as pessoas, uma vez que a gente entende que, na maioria das vezes, irmão, nós estamos errados com as pessoas. Nós temos um temperamento chato, nós somos chatos, somos irritadiços, e nos tornamos mansos. E a próxima característica é uma fome e sede de justiça. Deixa eu ilustrar tudo isso para você. Irmãos, imagina alguém que está doente. Essa pessoa, ela vai no médico, e o médico, vez ou outra, fala: olha, você está doente, você não está bem. E a pessoa reluta em dizer: não, médico, você está errado, eu estou ótimo. Mas um dia o médico faz o exame, mostra o laudo e fala: olha, agora você está desenganado, está aqui, você realmente está doente. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai primeiro se quebrantar, ela vai se colocar como alguém que diz: olha, eu me quebro mesmo, médico, eu sou pobre de saúde, eu não tenho o que oferecer, realmente, você está certo. Isso vai levar essa pessoa a chorar, a se lamentar, falando: ah, por que eu não tratei isso antes? Por que eu não me envolvi em resolver isso antes? E essa pessoa vai se tornar mansa diante do tratamento do médico. E ela vai ter uma última característica: ela vai ter fome e sede de justiça. Ela vai ter fome e sede de ter aquela situação resolvida. Sabe quem que é essa pessoa doente, irmão? Somos eu e você. Somos eu e você que somos pecadores. E Deus a vida inteira estava dizendo: olha, você está errado, você está errado. Mas no dia que nós vemos o laudo do Evangelho, nós falamos: Senhor, deixa eu me quebrantar. Realmente eu preciso me colocar num lugar de quebrantamento, de pobreza de espírito. A partir daí nós temos todas as características. E a última delas, que é o tema que eu quero tratar, é essa vontade, essa fome e sede de justiça. Irmão, mas o que é ter fome e sede? Uns tempos atrás eu estou para poder casar, então eu não tenho dinheiro algum. Se tem um negócio que eu não tenho, chama dinheiro. Mas eu recebi uma proposta assim maravilhosa. Eu recebi no direct um chamado para fazer uma parceria com um dos melhores restaurantes de Belo Horizonte. Falando: olha, você pode vir aqui, você pode comer com sua noiva e você não vai pagar nada. É só você postar. Eu falei: meu Deus do céu, eu não posso falar o nome aqui, né, porque está sendo gravado. Mas se eu falasse, irmão, meu Deus, podia me chamar de novo. Mas, irmão, eu fui lá, eu só comi aquelas picanha uruguaia. Aí vinha aquele cupim, irmão. Eu comi um cupim que ele estava perfeito. Eu quase fui arrebatado ao terceiro céu depois que eu comi aquele cupim. Irmão, o negócio estava incrível. Aí vem no final, irmão, eu passei o dia inteiro sem comer só para poder ir nesse negócio. Aí no final vem uma bola de chocolate desse tamanho, com um brownie dentro, e cheio de sorvete em volta. Irmão, eu fiquei o dia inteiro, falei: Senhor, eu não vou comer, eu vou esperar para poder comer lá. Sabe por quê? Eu estava com vontade de comer aquilo. Tinha tempo que eu não comia algo gostoso. E a fome e a sede falam sobre 3 coisas, ainda na nossa introdução. A fome e a sede falam sobre uma expectativa que nós temos. Quando você vai num bom restaurante, você fica: meu Deus, que feliz que eu estou de ir aqui nesse lugar. Ter fome e sede é ter expectativa em algo, é termos expectativa na justiça de Deus. Termos fome e sede é uma questão de sobrevivência em segundo lugar. Sem aquilo você não vive. Você precisa daquilo para ter energia. É um lugar que nós precisamos ser chacoalhados nessa tarde, que a justiça de Deus é aquilo que nos mantém de pé. Que a justiça de Deus não é opcional para você, é uma questão de sobrevivência.
Nós precisamos ser aprimorados na justiça de Deus. E em terceiro, a fome e a sede falam sobre preenchimento. É aquilo que te satisfaz. É quando você acabou de fazer um exercício físico, você está voltando para casa da academia e você diz: olha, estou doido para chegar em casa e beber uma água. Você nem consegue prestar atenção em nada. Se você estiver aqui ouvindo o sermão e estiver morrendo de sede, você não vai conseguir prestar atenção no sermão. Sabe por quê? Você vai estar pensando naquilo que te preenche. E aquilo que te preenche vai ficar na sua mente. É um lugar de que a justiça de Deus tem que nos preencher espiritualmente. E sabe o que é a justiça de Deus? Eu preciso desenvolver esse tema com você. A justiça na Bíblia, ela tem, no mínimo, 3 dimensões, 3 aspectos. O aspecto legal, que é onde Deus nos justifica espiritualmente. O aspecto moral, que é uma justiça diária, uma vida de santidade. E terceiro, uma justiça social, que é uma transformação do meio corrompido pelo pecado. Sabe, a justiça, ela é um sentimento de que quando nós olhamos os nossos pecados, nós temos fome de sermos saciados por causa dos nossos pecados que nos separam de Deus. Sabe quando você termina o mês e vem aquela fatura do cartão de crédito? Você olha e fala: meu Deus, eu gastei nisso, gastei naquilo. Imagina a fatura dos nossos pecados espirituais diante de Deus. É uma dívida impagável. E quando olhamos os nossos pecados, sim, nós nos arrependemos, mas é gerada uma fome dentro de mim e você, olha, dizendo: ei, eu sou pecador e eu preciso de uma justiça que venha me cobrir, porque eu tenho uma dívida. E essa é a fome e a sede de justiça. Dito isso, eu quero ir com você no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá no versículo de número 28. Mateus, capítulo 21, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Jesus estava conversando com alguns sacerdotes e líderes religiosos, e ele disse as seguintes palavras: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois ele mudou de ideia. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus diz que o caminho da justiça, quem sintetizou o que é justiça é João Batista. E nisso ele confronta diretamente os fariseus. Para isso, para que eu e você extraiamos alguns pontos aqui nessa tarde, nós precisamos voltar ao discurso de João Batista, porque Jesus diz que o discurso de João Batista é a base da justiça. Com isso em mente, nós vamos para o último texto, e aqui nós vamos ficar. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo de número 7. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo.
Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. O primeiro ponto sobre justiça, mediante esse texto que eu quero trazer sobre fome e sede de justiça, é falta de confiança na justiça própria. João, ele surge como aquele que prepara o caminho para a vinda do Senhor. E ele estava pregando e vieram algumas multidões a ele. Ele se torna o maior pregador do mundo. E sabe o que João diz? Ele diz: raça de víboras, vocês precisam se arrepender. E não adianta bater no peito e dizer: olha, eu sou filho de Abraão. João estava mostrando que a base da justiça é a ausência de justiça própria. Eu vivo a justiça de Deus quando eu entendo que eu não tenho justiça própria. Deus não é um Deus meritocrático. Deus não é um Deus que aceita carteirada. Deus não é um Deus que aceita os nossos títulos religiosos. João estava batizando as multidões. O batismo, desde o Antigo Testamento, sempre esteve presente. A água era um símbolo de purificação dos pecados. E eu acho muito curioso aquilo que ele chama essas multidões. Ele diz: raças de víboras. João estava dizendo: olha, vocês são parecidos com a serpente, que é o diabo, o pai de vocês. Mas também existe uma ilustração aqui fenomenal nesse texto. João, ele diz: raças de víboras, quem ensinou vocês a escapar da ira vindoura? Nos tempos passados, as pessoas, elas tinham campos nas suas casas, onde colhiam, onde plantavam. E um grande problema que se tinha nos campos de antigamente era que haviam muitas serpentes. A pessoa ia no plantio e, quando a grama estava mais alta, ela não percebia, mas havia numerosas serpentes em volta daquela terra. A maneira então de se espantar as serpentes, fazê-las fugir, era quando você pegava fogo e colocava em uma erva daninha. Ali as serpentes fugiam. João estava dizendo: olha, vocês são essas serpentes. E vocês falam sobre a ira de Deus, mas a verdade é que vocês tentam fugir da ira de Deus, mas vocês não podem fugir, sabe por quê? Vocês não entenderam a base. Vocês dizem: olha, Abraão é nosso pai. Aqui João Batista e tal estava falando sobre o orgulho religioso. Os fariseus e os saduceus, os judeus na época, eles diziam: olha, não, nós somos filhos de Abraão, nós temos salvação automática. Nós somos judeus, somos um povo separado. Irmão, assim como João Batista disse a esse povo, eu te digo, não adianta dizer que é crente só porque vem no culto. Não adianta dizer que é cristão só porque lê a Bíblia. Não adianta dizer que é cristão só porque possui algo escrito na bio do seu Instagram. Deus não aceita carteirada. A base da justiça não é a sua justiça própria. Não é o que você faz. E o problema é que nós estamos cheios de pessoas na igreja que elas estão tentando viver a vida cristã na força dos seus títulos religiosos. Esses dias eu atendi um rapaz que ele já está aqui na igreja há mais de 20 anos. É alguém que está aqui tem muito tempo. Eu sentei com ele para poder ter um atendimento, a gente tem um discipulado. Eu fui conversando com ele e no meio da conversa ele disse assim: pastor, eu não me considero salvo. Eu olhei para ele, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu falei: olha, vou esperar o momento certo, a conversa foi indo. Eu perguntei assim: jovem, deixa eu te perguntar, por que você não se acha salvo? Ele falou assim: ah, pastor, é porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. É porque eu, assim,
Eu não sei se eu sou tão crente quanto preciso para ser salvo. Falei, irmão, vamos sentar, deixa eu te explicar. A Bíblia diz que sabe o quê? Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Eu fui explicando o Evangelho para alguém que estava aqui tem 20 anos, e pela primeira vez, a pessoa entendeu o Evangelho, se converteu e falou, finalmente pastor, eu entendi. Eu entendi que não é a minha meritocracia, é os méritos de Cristo que baseiam a minha vida. Irmão, deixa eu te falar, sabe, a verdade é que você tem que parar de falar assim, olha, eu agora vou ser bom o suficiente. Irmão, nós não somos pessoas que temos méritos. E aí criamos, sabe o quê? Um bando de legalistas dentro da igreja. Por exemplo, sabe o que muitos pais têm feito? Muitos pais, ao invés de criar como filhos o filho pródigo que se desviou e voltou para a casa do pai, alguns pais estão querendo criar o filho que é o irmão mais velho, que nunca saiu da casa do pai, mas é um legalista que vive à base da sua justiça própria, e é na verdade um fariseu que cumpre um rito de regras. Irmãos, Deus não está querendo saber de quanto tempo você está vivendo em santidade, Deus não está querendo saber disso, daquilo, isso é importante, mas isso não é a sua base, a sua justiça é inexistente. Isaías diz que as nossas justiças diante de Deus são como trapos de imundícia. Sabe esse negócio, essa renúncia que você tem diante de Deus? Para Deus é como uma sujeira porca. Aquilo que a gente faz para Deus é como o mais terrível pecado. Jesus tem uma parábola que ele vira para o servo que fez tudo. Irmão, imagina a Bíblia. Imagina quantos mandamentos a Bíblia tem. Sabe o que Jesus vira para o servo perfeito que fez tudo e fala? Ele não fala assim, olha, nossa, você é muito crente. Quão grande és tu. Você é muito crente, é quase a quarta pessoa da Trindade, não. Jesus diz assim, ó, servo, sabe o que ele diz esse servo? Servo inútil. Jesus chamou o servo que faz tudo de servo inútil, sabe por quê? Meritocracia não funciona no reino de Deus. As suas obras diante de Deus e nada são a mesma coisa. Na verdade, as suas obras diante de Deus são pior do que o esgoto que tem ali do outro lado da rua. O justo viverá pela fé. Não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de igreja. Você quer ser justo diante de Deus? Tudo bem, abra mão da sua justiça própria. Abra mão do fato, olha, eu sou filho de pastor, é pecador destituído da glória de Deus, que está indo para o inferno. Não, mas eu sou filho de cristão. Tudo bem, salvação individual. Você pode ser filho de cristão, filho do apóstolo Paulo, e mesmo assim, você não está indo para o céu. Porque a base da justiça de Deus é a ausência de justiça própria. E aqui se cumpre o que João Batista disse. Ele diz, olha, dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. E é exatamente isso que Deus faz. Deus pega nós que nós não somos judeus, não somos da descendência natural de Abraão, mas espiritualmente, como pedras que não tem nada a ver com os descendentes de Abraão, agora somos chamados filhos de Deus, filhos de Abraão, porque aquele que não usa títulos religiosos e abre mão da sua justiça própria, esse sim se torna filho de Deus, esse sim é filho de Abraão, esse sim é um cristão verdadeiro. Mas o segundo ponto que eu quero extrair sobre uma fome, uma sede de justiça nesse texto, é arrependimento diário, gerando justiça prática diária. As multidões vêm a João Batista, e ele diz, olha, vocês precisam se arrepender, porque o machado está posto às raízes, o juízo de Deus é iminente, não tem como ficar adiando com Deus, você não sabe o dia de sua morte, você pode morrer amanhã. O machado de Deus já está posto às raízes, ou você é crente ou não é, e na hora que o machado cortar, não tem segunda chance, acabou. É uma chance só, o dia chamado hoje. Essas pessoas vêm a João e elas falam, João, o que nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer para demonstrar esse arrependimento prático na minha vida? E João diz, olha, o que você fazia? Você roubava? Pois bem, você vai parar de roubar.
Olha, você cobrava a mais do que era pedido, você vai cobrar o que é devido, se contente com o seu salário. Olha, e você? Irmão, você já viu alguém que fala o tempo inteiro e vira e fala assim, olha, eu estou precisando emagrecer, sabe? Eu quero emagrecer, ano novo, eu preciso emagrecer. Aí a pessoa vive sempre reclamando, olha, eu preciso emagrecer. Só que a pessoa não faz uma dieta. Minha pergunta é, essa pessoa quer emagrecer mesmo? Imagina um estudante que quer passar na prova de medicina. Ele fala, não, preciso passar nessa prova, preciso passar neste vestibular. Só que ele não estuda. Ele passa o dia inteiro no celular. Minha pergunta é, esse estudante, ele quer realmente passar em medicina? Lógico que não. Imagina uma pessoa que fala, olha, eu quero todo dia ir para a academia. A pessoa vai, coloca uma roupa, aí só posta nos stories assim, de hoje tá pago. Mas ela treinar mesmo não treina nada. Minha pergunta é, essa pessoa quer mesmo ficar forte? Ela não quer ficar forte. Irmãos, a verdade é que não existe arrependimento que não mude o nosso comportamento. A justiça de Deus, ela é manifesta em um arrependimento diário que transforma o nosso comportamento. O arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. O arrependimento não é um choro, é um fruto. O arrependimento não é uma promessa vazia, é uma ação prática. E sabe, cedo ou tarde, quem abre mão da sua justiça própria, vive uma vida de arrependimento e vai demonstrar mudança de vida. E João Batista, ele compara isso com uma árvore que produz um fruto. Uma árvore, ela não produz um fruto instantaneamente. E sim, existe um processo. Existe um processo da santificação, onde nós começamos a viver a justiça prática. Você via pornografia? Não vou ver mais. Você vivia na imoralidade sexual? Não, eu quero viver em santidade agora. Você mentia? Não, Senhor, agora eu quero falar a verdade. Senhor, eu escondia coisas ocultas no meu celular, agora eu não vou mais, eu vou apagar. Senhor, eu era desonesto nos meus negócios. Eu falava mal das pessoas, eu era fofoqueiro. Eu vou mudar isso a partir de agora. Existe um processo em que as árvores verdadeiras, elas vivem o arrependimento. E nesse processo, cedo ou tarde, os frutos ficarão evidentes. Bom, deixa eu te perguntar, seus cultos, suas buscas a Deus, elas têm tido mudança na sua vida? Ou é só algo que entra no seu ouvido e sai no outro? Sua vida não tem mudança? Aí tem um monte de gente que é fã de Jesus. Eu amo Jesus, eu amo a Lagoinha, eu amo ir no culto. Eu não quero saber o que você ama de fazer. Quero saber como é que está a sua vida com Deus no secreto, quando ninguém está vendo. Vim aqui é muito fácil. Quero ver fazer lá fora. Existe mudança naquilo que nós estamos dizendo que cremos? Nós precisamos ter uma base de arrependimento e oração. Sabe o que é arrependimento? É você dobrar seus joelhos. Você chegar diante de Deus, assim como essa multidão está diante de João Batista, falando, Deus, o que eu preciso fazer? Eu tenho fome e sede de ser santificado. Eu não aguento mais viver nesse mesmo pecado. Eu não aguento mais viver nesse mesmo vício. O que eu preciso fazer para ser diferente? Senhor, me muda, eu caí de novo. Senhor, eu quero viver a sua justiça na prática. Eu quero ser sal da terra e luz do mundo. Mas aí tem um monte de gente que está no mesmo erro, o mesmo vício, e pega essa sujeirinha, ao invés de expor para Deus e ser transformado, sempre varre para debaixo do tapete. Tem uma hora que esse tapete vai ficar evidente, vai ficar uma montanha. Ou nós trazemos para o Senhor, como essa multidão trouxe, e falou, olha, a minha fraqueza é essa. Cada um nesse texto tinha uma fraqueza. Cada um nesse texto tinha uma dificuldade. Se olhássemos por um lado, os publicanos, eles perguntavam o que tinha que ser feito. E João Batista diz, olha, parem de cobrar além do que devia ser cobrado. Os soldados já tinham outra dificuldade, que era acusar as pessoas falsamente. Cada um tem sua dificuldade, está tudo bem. Eu não estou pregando sobre ser um super-homem da fé. Eu estou dizendo
que a justiça de Deus é suficiente para quando nós expomos isso ao Senhor, Ele nos cura, Ele nos sara, e o machado está posto a raízes, e ou a árvore tem fruto, ou ela vai ser jogada ao fogo. Mas o terceiro ponto desse texto é sobre a prática da justiça social, e aqui eu entro no aspecto da justiça que tange não só a mim e a você, na nossa fé, no nosso secreto, e eu quero falar sobre o nosso olhar sobre o outro. A justiça de Deus não é apenas algo teórico, ou mesmo só espiritual, não, ela também muda os cenários de injustiça que nós estamos inseridos. O Filho de Deus, ele tem uma fome e sede de fazer o que é certo. Ele vê alguém que está sendo injustiçado no trabalho, ele fala, olha, o que eu posso fazer? João Batista está mostrando aqui uma justiça social, dizendo, ei, vocês precisam melhorar o ambiente social. Você está roubando alguém? Pare de roubar. Você tem uma túnica, o outro não tem túnica, dê uma túnica para ele. Você tem comida, o outro não tem, dê comida. É uma justiça social que Deus chama os seus filhos a praticarem. 1 de João, no capítulo 3, versículo 16, eu li esse texto aqui no dízimo e oferta, mas diz assim, ó, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, o cristão, ele tem uma vontade de ajudar. Ele vê alguém no GC, no culto, que não tem uma carona para ir embora, ele fala assim, não, vem cá, eu vou te dar carona. Se eu não posso dar carona, eu vou arranjar alguém, olha, aquela pessoa ali vai te dar carona. Não, ele não pode, eu tiro do meu bolso, está aqui, eu pago o seu Uber, pode ir para casa. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, que vive na justiça de Deus, vê alguém que quer ajuda, precisa de ajuda, e aqui eu vou abrir um parênteses, tem pessoas que pedem ajuda, mas não querem ser ajudadas. Tem pessoas que, se nós ajudarmos, estamos alimentando os vícios delas. Nesse caso, não é o cenário para ajudarmos, é o cenário para exortarmos. Mas, irmão, aquilo que está ao nosso dispor para ajudar as pessoas, o Filho de Deus, ele tem que viver isso. E sabe, a verdade é que o tempo inteiro as pessoas estão precisando de ajuda, mas nós nos omitimos, porque ajudar o outro é desconfortável. Nós somos seres egoístas, gostamos de olhar para nós mesmos, as nossas necessidades, o que eu estou precisando. Mas talvez, irmão, seja sobre o que o outro está precisando. Talvez seja sobre, por meio da sua dificuldade, o outro ser abençoado, e Deus, ele pode trazer isso sobre você como uma bênção maior. Não adianta vir no culto e dizer, olha pastor, eu dou o dízimo. Pois é, mas esse dízimo que você ganha é da extorsão dos seus funcionários. Não dá esse dízimo não, a gente não quer, por favor. Deus não aceita o seu culto. Está lá dizendo, olha, eu amo a Deus, eu vou no culto, mas na primeira oportunidade na empresa, sabe o que o crente faz? Ele tenta puxar o tapete dos outros. Ele tenta maldizer o outro funcionário para tomar o lugar dele. Ele vai lá e fala, olha, não chefe, deixa eu te falar sobre esse fulano aqui. Deus não aceita esse culto. Deus não aceita isso. Você pode levantar a mão, pode orar em línguas, pode fazer o que quiser. Nas palavras do profeta Amós, Amós capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ofertas de cereais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, eu quero que corra a justiça como um rio. Não adianta dizer assim, olha, eu estou aqui para o Senhor, mas se Jesus analisasse a minha e a sua conta bancária, agora, a nossa conta bancária, ela é um serviço de justiça ao Senhor?
Eu me lembro de uma vez que o Espírito Santo me pediu algo muito difícil. Ele pediu para que eu fizesse uma oferta, um pix, na vida de uma pessoa que tinha acabado de fazer tudo de ruim contra mim. A pessoa tinha falado mal de mim para muitas pessoas, estava uma situação chata e o Espírito Santo me incomodou. Olha, entrega, faz. Irmão, a verdade é que talvez Deus não está aceitando o meu e o seu culto, enquanto nós não deixarmos a justiça na nossa família fluir, o outro ter lugar de fala, sermos menos egoístas, arrogantes, soberbos. Perdão, justiça. No trabalho, não, nós vamos resolver as diferenças. Eu não vou falar mal da outra pessoa, eu não vou viver uma disputa de ego, eu não vou ter ganhos desonestos, eu não vou ver pessoas precisando de ajuda. E a mente humana, sabe como é que está hoje? As pessoas não olham para as pessoas como pessoas, olham para as pessoas como uma ação nas bolsas de valor, dizendo: olha, essa pessoa, ela pode me render tanto, ela é uma oportunidade para mim. Não, essa pessoa, ela é de uma classe inferior, não tem nada para me oferecer. Deixa eu te falar algo, mas quem é cheio do Espírito Santo, ele está sendo incomodado, dizendo: ei, eu quero não só te dar uma bênção, eu quero que você seja uma bênção, eu quero que você promova a unidade, promova a paz na sua família, promova a resolução dos problemas. A justiça tem que fluir, senão não adianta você sentar no culto, e Deus está rejeitando toda a sua adoração. Mas quarto e último nesse texto, que nós vamos encerrar, é que a base de tudo é a confiança na justiça de Cristo. As multidões perguntam: João Batista, você não é o Cristo? Ele começa a negar, dizendo: não, olha, deixa eu explicar algo para vocês. Eu estou batizando com água para arrependimento, mas depois de mim, aí sim vai vir aquele que vai completar tudo isso que eu estou dizendo a vocês, porque Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, é pelo Espírito que temos a transformação, e Ele vos batizará com fogo para a santificação. Irmãos, a verdade é que a verdadeira justiça não pode ser conquistada pelo esforço humano, ela vem pela fé em Cristo, e precisamos ter sede espiritual, fome ardendo no nosso estômago espiritual, de que a justiça de Cristo precisa perdoar eu e você dos nossos pecados. Nós precisamos e ansiamos para que Deus, Ele olhe para mim e para você, e Ele nos veja em santidade. Mas sabe qual que é a verdade? Nem eu e você temos capacidade de fazer isso. Você não consegue pagar a sua própria dívida, mas existe uma boa notícia. Paulo diz que Cristo se manifestou, pois Ele é a justiça de Deus. Paulo diz que pela fé somos justificados. E quando recebemos esse presente, a justificação, a fé em Cristo, é um ato de fé que nós recebemos na nossa conta espiritual, um saldo infinitamente positivo. É como um presente. Imagine que agora no seu aplicativo do banco apareça uma notificação: acabou de chegar um Pix de 150 mil reais na sua conta agora. Irmão, meu Deus, eu não sei o que eu ia fazer. Já tem gente recebendo já, irmão. Mas sabe qual que é a realidade? Se isso chegasse na sua conta agora, eu acho que a sua vida nunca mais seria a mesma. Isso naturalmente, esse valor chegou agora. Não tem uma obrigação, não tem ninguém falando: olha, você precisa fazer algo de diferente. Não. Você recebeu um presente caro, um saldo infinitamente positivo. Isso muda você. Irmãos, é isso que a justiça de Cristo faz. Quando nós aceitamos a Cristo, essa justiça, ela nos muda por completo. Por mais que seja de graça. Quem recebe um presente caro nunca mais é o mesmo. Quem recebe um presente milionário na conta, ele começa a agir diferente. Se você recebe a Cristo pela fé, nessa tarde você reconhece que você está vivendo totalmente baseado nos seus méritos, na sua religiosidade. Mas se você recebe o saldo de Cristo, naturalmente frutos vão aparecer na sua árvore. Você vai começar a fazer com que a justiça de Deus seja cumprida na sua casa, no seu trabalho. Você viverá uma vida de santidade.
Para isso, não é uma regra que te coloca assim, é um presente. Presentes caros nos mudam por completos. E tem um presente muito caro nessa tarde. Você não tem saldo nenhum com Deus. Sua justiça é menos que zero. É trapo de imundícia. Mas desceu o santo homem Deus dos céus. Ele pegou uma cruz que era sua e não dele. Ele foi para a cruz no seu lugar. E ali ele gritou, está consumado, tetelestai, o escrito de dívida foi rasgado. E agora nós somos vestidos com a sua justiça. E esse presente caro, se você se vestir nessa tarde, ele tem poder para que você seja feito filho de Deus. Você viva como Cristo viveu, vivendo a justiça na prática. Você mudando as realidades. Deus está levantando pessoas para mudarem ambientes políticos, sociais, fazerem ações sociais, entregarem cestas básicas. Mas a base de tudo isso, meu irmão, tem que ser a justiça de Cristo. É por meio dele que nós podemos transformar não só o ambiente lá fora, mas o caos aqui dentro. Haverá um dia, 2 de Pedro, capítulo 3, diz que nós aguardamos, de acordo com a promessa de Deus, novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Nós precisamos ter fome e sede do grande dia, o dia que Jesus vai voltar, e essa terra vai passar. Tudo que você construiu aqui, seu saldo bancário, sua empresa, seus negócios, tudo isso vai passar, mas vai ter uma terra aonde não vai ter mais injustiça, porque Deus vai habitar aqui, e aqueles que reconhecem a Cristo habitarão no lugar onde não haverá injustiça, não haverá mais pessoas sendo exploradas, não haverá mais enfermidade, não vai ter mais dor. E como eu tenho fome e sede desse dia, essa terra não pode me satisfazer. Eu tenho uma fome e uma sede da justiça da eternidade.